acompanhe este canal, porque o melhor está para vir. Ângelo Orlando, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo. Este é o BenjaCast. Eu que agradeço, primeiramente. A gente já havia conversado. É um prazer imenso participar, dividir esse ponto de vista, que eu acho que a maioria das pessoas precisam disso, né? E às vezes uma simples conversa, ela pode te abrir portas. Então é o que a gente pretende fazer aqui hoje e tentar passar um pouco do meu ponto de vista do dia a dia. Isso é sensacional pensar desse jeito, porque para além de ser um convidado super especial, é um profissional que vai fazer entender você, que vai tirar algumas dúvidas. Quem tu és, na verdade? Quem pretende ser? Então, se tá curioso de descobrir, fica ligado que essa conversa promete. Esse episódio vai trouxe um convidado super especial para fazer você entender absolutamente que a conversa, a palavra tem poder. Então, subscreve no canal, partilha e acompanha desde agora em diante. Então, quem é o Ângelo Orlando em primeira mão? O Ângelo, a pergunta é boa. Eu vim pensando como responder, porque eu imaginei que fosse fazer essa pergunta. Que é difícil as pessoas entenderem e reconhecer quem de fato é, até a gente descobrir qual é o nosso propósito, né? Qual que é a nossa essência, como eu estava falando hoje. E eu, depois de muito tempo, depois de muitas situações e pessoas que a gente vem conhecendo ao longo do caminho, situações que vêm acontecendo, como eu costumo dizer, tudo que a gente vive, passa e todas as pessoas que a gente conhece, elas transformaram na pessoa que somos hoje. Então, todos os dias eu me pergunto, quem eu sou? Qual que é o meu propósito? Para saber como que eu vou me comportar durante o dia. E tentar imaginar quem são as pessoas que eu vou encontrar no meio do caminho e como eu posso fazer diferença na vida de cada um, no dia a dia de cada um. Então, o Ângelo, hoje eu posso dizer com muita alegria, satisfação e convicção que eu sou uma pessoa. Seria fácil dizer eu sou pai, esposo, né? Mas a gente tem a nossa essência. E o Ângelo hoje é aquela pessoa que pretende fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que eu demorei um tempo para entender, para reconhecer tudo isso. Algumas coisas nesses últimos dias vêm acontecendo. Algumas pessoas que cruzaram o meu caminho, que me fizeram pensar em algumas coisas. Então, esse é o Ângelo hoje. Então, cada dia eu vou complementando a pessoa que eu sou. Porque tudo que você passa é uma experiência. E a pergunta é, o que você faz com aquilo que você aprende? Com aquilo que você vive? Como que você vai se comportar diante disso? E eu queria até iniciar com uma frase que está me fazendo muita diferença. Eu ouvi um tempo atrás e para mim está sendo muito importante que nesse caminho que eu estou trilhando, né, a partir de agora, que é o meu valor é multiplicado quando eu ajudo outras pessoas a encontrar o valor que elas têm. Então isso para mim faz muito sentido, que é justamente isso. Quem você é? O que você pretende fazer? O que você se propõe a fazer? Vai fazer diferença na sua vida e na vida de alguém? Se vai fazer, por que não fazer? Ou faça da melhor forma possível. Então, como é que se faz diferença na vida de alguém? É difícil, porque primeiro você precisa estar disposto a entender o outro lado. Quando a gente não está disposto a entender o outro lado, você só vê o seu ponto de vista, você não sabe como ajudar, porque você só vai ter o seu ponto de vista. Então eu acho muito importante isso, você estar aberto a enxergar como é o outro lado, a outra pessoa. Aí dessa forma você vai saber usar o que você tem de melhor,
como você pode ajudar aquela pessoa da melhor maneira possível. Porque não adianta eu só chegar e falar assim, vou te ajudar fazendo tal coisa. É o melhor que você pode fazer? Ele está dentro daquilo que você de fato vai ajudar a pessoa? Então, Eu acho que é isso. mas depende muito, né? Depende muito Depende muito. do tipo de ajuda, porque até hoje nem toda pessoa merece ser ajudada ou ajuda em termos geral. Ou a gente pode pensar assim, às vezes o que você precisa não é o que eu acho que eu posso fazer por você. Por isso que você tem que entender o outro lado para saber como você pode ajudar. Às vezes eu vejo só uma pessoa e falo assim, vou ajudar isso desse jeito. Mas quem deve ajudar, na verdade? Quem deve ajudar o outro? Quem se sentir não digo nem necessidade, porque acho que o negócio tem que ser muito particular, tem que ser muito natural. Você tem que ter empatia pelo outro lado. Eu acho que quando você tem empatia, você se propõe a fazer algo. Claro que dentro da capacidade de cada um, dentro da possibilidade daquele momento, da oportunidade que você está, do local que você está. Eu costumo falar para as pessoas que não é tudo que a gente fala em qualquer lugar e para qualquer um. Então, quando a gente pensa nesses 3 pontos antes de fazer alguma coisa, antes de falar alguma coisa, você começa a enxergar quais são as possibilidades. Até onde eu posso ir? Onde termina a liberdade do outro para começar a minha, em falar ou agir de alguma forma. Por isso que eu falo que o princípio é, quando você tem empatia pelo outro lado, você passa a entender a necessidade do outro lado, e aí sim você tem a possibilidade de fazer as coisas da melhor forma possível, dentro de cada limite. Sensacional. Não é sobre a filosofia, mas autoconhecimento é o tema que ganha destaque cá no BenjaCast. E nós queremos ouvir do nosso convidado super especial. Nossa, tá ao lado de pessoas sensacional, torna você muito sensacional também. Autoconhecimento. Quando você ouve sobre autoconhecimento, o que vem de ti? O que você entende como autoconhecimento? É você reconhecer quem você é. Como eu disse no início, qual é a sua essência? A que você se propõe de verdade? Não como você quer que as pessoas te veem, mas o que você de fato se propõe a fazer naturalmente. Qual é a sua essência? A gente falou sobre numerologia. Na numerologia a gente analisa o nome da pessoa e você descobre 2 coisas muito importantes. A impressão e a expressão. A impressão é como aquele ditado diz, a primeira impressão é a que fica. Quando você chega num ambiente, quando você chega num local e você se comporta de um jeito e a pessoa olha e fala assim, o santo não bateu, ou não sei, eu não gostei daquela pessoa, ou o contrário, caramba, aquela pessoa parece ser legal. É o jeito que a pessoa te enxerga. A gente tem comportamentos que a gente não percebe. Citou algo muito importante que eu achei sensacional, numerologia. Numerologia é o quê? Numerologia, ele é o estudo dos números e como ele influencia na nossa vida. Na numerologia, a gente analisa o nome da pessoa e a data de nascimento. A partir dali, você consegue descobrir pontos importantes. Por exemplo, quais são suas qualidades, quais pontos negativos podem estar te atrapalhando. Né? E quando a gente descobre quais são nossos pontos positivos, o que a gente tem de melhor, você consegue potencializar e usar da melhor forma possível, claro. E numerologia, no caso, muda o destino de alguém mesmo, os números? Muda. Por quê? De novo, quando você entende quem você é e quais são os melhores pontos seus e os negativos, você tem a possibilidade de mudar. É o que a grande maioria fala, você muda o seu comportamento, você tem uma virada de chave.
Qual que é essa virada de chave? Você começa a fazer as coisas de acordo com a sua essência, com o que de fato você é. E naturalmente, quando você muda um comportamento, as pessoas que estão ao seu redor, elas começam a te enxergar de maneira diferente. Quando você decide mudar o seu comportamento para algo que de fato faz parte do seu jeito, pessoas podem de repente se afastar de você. Porque você decidiu mudar o seu comportamento. Algumas pessoas vão te olhar e falar, não combina mais comigo. Não sei, aquela pessoa de repente pode estar parecendo arrogante. Mas não é que a pessoa é arrogante. Ela só está enxergando as coisas agora de maneira diferente. E acha que alguns comportamentos não fazem mais parte daquilo que ela acreditava. Ou que ela passou a acreditar. E, consequentemente, outras pessoas vão começar a te olhar com outros olhos. Falou, peraí, eu não tinha prestado atenção nisso nessa pessoa. Eu vou começar a me aproximar dela. E quando pessoas que pensam igual a você, enxergam igual a você, elas começam a se aproximar e naturalmente aparecem oportunidades. Até falando de oportunidade, é sensacional perguntar: tem algum número de sorte? Número de sorte, não. Nós chamamos de número favorável. São aqueles números que de fato te representam. Então, quando você passa a usar esses números favoráveis no seu dia a dia, numa senha, num número que você quer representar, você quer colocar um valor em alguma coisa, você sempre se baseia nesses números favoráveis. E esses números sempre vão trazer a energia que de fato é a energia que você procura dentro da sua essência. Esse assunto de número não vou prolongar. Não vou entrar nessa questão de número favorito, porque aqui no Brasil tem um número muito polêmico, que é o 24. O que é que tem? Isso é complicado. O que é que, Isso é complicado. o que é que tem o número 24? É Até complicado. porque dizem que a maioria das pessoas que eu conheço, colega, quando está quando tem 23 anos, aí chega a 24 e fala, não, tem um 25 mil. Então, tem algum impacto no número 24? Na numerologia, não necessariamente. Isso aí só ativa a quinta série, né? O pessoal fala muito da quinta série. Ativa Acho muito que aqui. tá mais na cabeça do masculino do que do feminino. Esse estigma, né? Uhum. Da questão desse número quando fala de idade, essas coisas. É meio polêmico isso, porque nem todo mundo entende ou gosta, né? Principalmente hoje que as coisas estão tão, como poderia dizer, muito centralizada, né? Dependendo de quem ouve, quem fala, o ambiente que esteja, pode não soar muito bem. Né? Mas pela numerologia, cada número tem sua energia, tem sua representatividade. Assim como a gente fala de número de casas, número de local de trabalho. Se você tem um escritório, tem algum lugar, a sua casa, ela vai emanar uma energia. Qual a energia que você quer para o seu ambiente? Se é um ambiente residencial, se é a sua casa, você quer um ambiente mais familiar, uma coisa mais aconchegante, tem um número específico. Se você tem um ambiente de trabalho, você vai tentar proporcionar um número que seja de acordo com a sua proposta. Né? Por exemplo, quando a gente vai falar em locais religiosos, locais mais voltados a ajudar a pessoa na orientação, nesse sentido, você tem o número 9, que é um número mais religioso, um número mais profundo. Você tem, por exemplo, a sua casa. Você quer um ambiente mais familiar, mais aconchegante, você tem um número 6, que é um número mais família, um número mais onde as pessoas se sintam mais acolhidas, né, dentro de casa. E assim como número de casa, placa do carro, você consegue analisar e saber se aquele carro está de acordo com a proposta que você comprou ele. Se é um carro familiar, se é um carro para trabalho, se é um carro só para ir e voltar. Tem esses pontos. Então precisa ser uma coisa muito mais analisada
entender qual que é a proposta da pessoa, qual que é a intenção dela, e a partir de um mapa numerológico, quando você descobre qual é a essência da pessoa, quais são seus números favoráveis, você consegue fazer essa análise e achar o melhor caminho para que aquela pessoa consiga ter, vamos colocar de uma maneira bem simples, consiga ter o melhor proveito de tudo que está ao redor dela. E que, de fato, se aproximem somente pessoas e situações que são favoráveis para o que ela está procurando, que é o que a gente está tentando fazer, né? Então, não, nós estamos a fazer isso da melhor forma e algo que eu gostaria muito de entender, voltando ao nosso tema que é autoconhecimento. Então, eu queria muito entender autoconhecimento versus jovens e numerologia. Que impacto isso tem? É, é um assunto muito delicado, porque hoje a maioria das pessoas não querem enxergar os seus pontos negativos. Eu acho que é o principal, é isso. As pessoas têm medo. Ah, mas o que é numerologia? O que um mapa numerológico pode me mostrar? Como eu disse, ele mostra seus lados positivos e seus pontos negativos. Na verdade também fugimos da matemática, né? Sim, ela é basicamente número. E número, quando você faz o seu cálculo, você vai chegar num resultado. E a matemática ela é exata. Não adianta você falar que 2 mais 2 é 5, e não tem como. Porque a gente conhece hoje, a matemática é 2 mais 2 é 4. E dentro da numerologia, quando você entende o que significa cada número que vai estar dentro do seu mapa, você consegue enxergar possibilidades que antes você não enxergava. Eu estava falando mais cedo que quando eu fiz o meu mapa, eu descobri coisas que eu não imaginava sobre mim e outras coisas que eu ouvia das outras pessoas, mas por um lado eu não conhecia, não acreditava. Isso aí é conversa, é o jeito que a pessoa está me enxergando, mas está errado. Eu estou me comportando assim porque eu sou assim. Tem muita gente que fala isso, né? Não, eu sou assim e pronto, acabou. Mas será que esse seu jeito é o jeito correto? É o jeito que vai te trazer as possibilidades que você, de repente, espera que aconteça? Né? E, como eu disse, para mim, de uns tempos para cá, eu comecei a ter alguns comportamentos, algumas atitudes que me abriram portas e possibilidade de conhecer pessoas que eu não imaginava conhecer. Como nosso dia a dia, nosso cotidiano nos leva muito à rotina, né? E a gente tem muito aconselhamento errado, tem pessoas que enxergam de uma forma e te passa uma visão, às vezes totalmente errada, do que você imagina, e a gente acaba indo por esse caminho. Nós temos essas orientações erradas, mas às vezes não é intencional da outra pessoa, só que por falta de orientação e falta de conhecimento, principalmente você saber qual é a sua essência, quem é você, o seu autoconhecimento, você acaba deixando passar muitas situações, muita possibilidade. Então, de novo, quando você usa o autoconhecimento a seu favor, você muda comportamento. E quando você muda comportamento, você muda a visão das pessoas. E quando as pessoas te enxergam de maneira diferente, naturalmente, as oportunidades aparecem. E achas que os jovens atualmente precisam autoconhecer-se? Eles ainda estão numa fase de não saber de fato quem são. Hoje as coisas estão muito fáceis, a comunicação está muito fácil, a informação está muito fácil. Hoje tem muita informação. Então, se a informação é fácil, por que há falta de conhecimento em jovens? Porque tem uma coisa que as pessoas não entendem. Tem uma diferença muito grande em informação e conhecimento. E inteligência. Informação é tudo que está ao seu redor. Você vai estar em qualquer lugar, você vai ouvir pessoas falando,
vai chegar uma informação para você de alguma coisa, você vai aprender, vou fazer um curso. Aquilo, até o momento que você está ouvindo, é só um conhecimento. É só uma informação, desculpa. Quando você pega aquela informação que você teve e passa a usar essa informação de alguma forma, ela deixou de ser simplesmente uma informação para ser um conhecimento. Só que só conhecimento daquilo não basta. Você tem que saber como usar aquele conhecimento da melhor forma possível. Aí entra a inteligência da situação. E hoje, como os jovens têm muita informação, e às vezes a maioria das informações elas são distorcidas para a realidade que nós temos hoje, e a falta de uma orientação de alguém que já viveu, tem um ponto de vista diferente, isso atrapalha. Então eles ficam perdidos. Tá, mas quem sou eu? O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? Só vai indo. Associando até a numerologia e essa fala, como seria estatisticamente resolvido esse caso, essa problemática toda de falta de informação não, porque informação é difundida de qualquer forma, quer seja nas redes sociais, em algum lugar você vai achar mesmo alguma coisa, mas como podemos construir um mapa analisando essa falta ou então falta de conhecimento no caso? Como eu digo, o mapa numerológico, como o próprio nome diz, ele é um guia. Então você passa a entender quem é você, qual que é o seu destino e qual que é o seu propósito e sua motivação. Todo mundo tem uma motivação. Só que a motivação principal não é só aquela motivação, por exemplo, eu acordo todos os dias para ir trabalhar. Qual que é o motivo? Qual que é a sua motivação de acordar todo dia para trabalhar? Para pagar a conta? Não é só isso. Quando você tem um mapa numerológico na sua mão e você consegue ter um autoconhecimento, você começa a ter disciplina. E você sabe por onde você tem que pisar e qual caminho você tem que seguir para conquistar aquilo e chegar lá no seu destino, que é o seu propósito. Aqui você está predestinado. Eu tiro sempre pelo meu. O meu mapa, quando eu fiz o meu mapa, eu descobri uma coisa que eu achava que eu não tinha capacidade de se comunicar. O meu mapa diz que o meu número, que a gente chama número de expressão, ele diz que eu estou mais voltado para a área da comunicação, a área de... não vou dizer entretenimento, porque isso é uma coisa muito ampla, né? Como isso aqui agora, para mim é uma novidade, e eu estou amando estar aqui, para mim é totalmente diferente. Só que o se comunicar, aí entra de novo a sua essência. Porque ao se comunicar, você pode chegar em qualquer lugar e falar com qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Mas é como que você fala? O que você fala tem propósito? Faz sentido para você e para a pessoa que está ouvindo? Não é só falar, só se comunicar. Tem que ter um propósito. Então o mapa ele traz isso para você saber qual é a sua essência e saber como você usar isso da melhor forma possível. E é o que eu estou tentando fazer. Essa é a nossa proposta de tentar falar sobre conhecimento, autoconhecimento, que é o que o mapa traz. Então, quando você tem a sua essência aflorada, você vai começar a enxergar as coisas totalmente diferente. Mas nesse contexto, precisamos mais de profissionais, como é que se chama? Numerólogos. Numerólogos. Ou precisamos mais de pais? Precisamos de pessoas que estejam dispostas a se conhecer. Como? Como é que funciona? Assim... Aí atrás da informação primeiro. Você precisa estar disposto a buscar informação e transformar o que você está buscando em conhecimento. Não é só eu vou buscar... Mas é tão fácil assim pegar algum conhecimento ou alguma informação e transformar em conhecimento? Sim, então quando você busca uma informação que de fato é o que você gosta, o que você está procurando e te completa de alguma forma,
facilmente você vai transformar isso em conhecimento. Mas algo que me deixa inquieto nessa conversa, até com quantos anos que a pessoa deve se descobrir? Quando você se vê como gente. Mas você precisa, de fato, de pais que estejam dispostos a orientar da melhor forma possível. Agora a gente pega pessoas de mais idade, como a gente brincou hoje aqui, tem pessoas com uma visão mais antiga e tem as pessoas que têm a visão só para frente, que são os jovens de hoje. Eu só quero saber do agora, lá para frente, não se preocupa com a base. E nós que temos um pouco mais de idade, a gente foi criado, eu pelo menos eu posso dizer isso com toda convicção hoje, que a orientação que eu tive dos meus pais, que era um pouco mais rígido, né? A gente sabe que os pais de antigamente, eles eram mais rígidos. Não eram mais rígidos porque não davam celular? Não por isso, porque vinha de uma rigidez mais antiga ainda. Ou você faz, ou você faz. E conforme vai passando o tempo, quando as pessoas vão adquirindo mais informação e conseguem entender o que de fato se importa, e ele traz uma base, se você não tem base, você não consegue caminhar direito. Você precisa ter uma base para você ter um direcionamento. E os nossos pais são as nossas bases. Então eu digo por experiência. Meu pai e minha mãe sempre foi bem direto. Você quer alguma coisa? Você tem que correr atrás para aquilo. Eu não vou conseguir te dar tudo. O que eu puder, eu vou te dar. Além disso, o que tiver no seu interesse, você vai ter que correr atrás. Então, antigamente, a gente era empurrado a fazer as coisas. Não, você precisa trabalhar. Você tem que trabalhar cedo. Você tem que correr atrás, tem que ganhar dinheiro, tem que ter um propósito. Hoje em dia, e aí? Mas, no caso, se pegasse um grupo de 15 jovens para ajudar esse grupo a se autoconhecer, qual seria a metodologia lógica a utilizar para ajudar esses jovens? Entender como eles pensam hoje. Eu acredito que... Ou na surra, também às vezes surra resolve, né? Porque... Mas foi Não, interessante você falar sobre isso. Porque eu estava falando essa semana, estava ouvindo essa semana sobre isso e fiquei pensando nisso. Sobre respeito. Quando você impõe, quando você tem um líder, alguém acima de você, que exige algo, mas não dá um exemplo, não mostra para você qual o caminho correto, ele só te impõe, quer respeito por medo, a pessoa nunca vai ter como posso dizer, respeito de fato pelaquela outra pessoa, porque você vai ter medo dela. Você não está respeitando a pessoa, você está respeitando a posição. Quando você tem líderes que, além de cobrar, ele te ensina, você passa a ter respeito pela educação, não pela obrigação. Dentro da empresa a gente tem a hierarquia, óbvio. A gente tem que saber qual é o nosso lugar, quem é o líder, a gente tem que entender o que é a nossa obrigação diária, né? E a partir disso você consegue se comportar de maneira que tem que se comportar dentro de uma empresa. Mas quando você tem uma liderança, alguém que está ali para te orientar, você começa a enxergar de maneira diferente. Opa, ali pode existir uma possibilidade. Opa, eu estou enxergando aquela pessoa de maneira diferente. Eu quero aprender o que ela está sabendo hoje. Então, quando você tem um exemplo, você tem uma orientação, algo que possa te proporcionar algo positivo, que vá te completar de alguma forma, naturalmente você vai procurando outras coisas que possam e estejam na mesma proposta. Quando a gente tem uma orientação negativa, a gente só vai procurar coisa negativa. Então você deu um exemplo de pegar 15 jovens e tentar orientar. Primeiro,
como eu disse lá no início, você precisa conhecer o outro lado. Como que os jovens pensam hoje? A partir disso, você vai saber como usar o seu conhecimento de uma maneira que eles possam entender. Não adianta eu chegar e conversar, eu até falo às vezes onde eu trabalho e com as pessoas que eu converso, às vezes você está numa posição de liderança onde você tem que tratar com gerência e o chão de fábrica. Você está ali no meio do caminho. Quando você vai participar de uma reunião, vai falar com alguém no executivo, alguma coisa assim, você vai ter uma tratativa. Você vai ouvir aquela informação, vai absorver aquilo ali de uma maneira. Aí você tem que entender aquilo que você ouviu, aquela informação que você recebeu, e como você vai passar para as outras pessoas. O entendimento de cada pessoa é diferente. Cada setor de uma empresa enxerga o mesmo assunto de maneiras diferentes. Mas a numerologia não tem a ver com a psicologia, não? Porque, pelo pouco que eu entendi, baseia muito em conhecimento, entender o ser humano, entender até que ponto a pessoa mais ou menos pensa. Então, esse trabalho não é dos psicólogos, não? Ele complementa. Complementa a psicologia. Eu ouvi muito hoje, eu assisto muito um vídeo de uma psicóloga e o nome dela é Andrea Vermonte. Os vídeos dela é surpreendente. Ela é uma pessoa que tem um conhecimento extraordinário e a maneira que ela passa é muito válido, porque assim como ela diz nos vídeos dela, ela passa um assunto tão complexo de uma maneira que qualquer pessoa possa entender. Ela é psicóloga? É isso, psicanalista. Ela é tudo que você imaginar, essa mulher. Ela é impressionante. E eu venho seguindo ela, ouvindo muito o jeito que ela passa as coisas. Eu acho muito bonito, porque ela fala na linguagem de qualquer pessoa. De uma maneira que qualquer pessoa vai entender o que ela está falando, mesmo sendo um assunto tão complexo. E a numerologia ela ajuda nisso por esse ponto. Não estou dizendo que, dependendo da situação da pessoa, ela não possa procurar um psicólogo, um psicanalista, alguém que possa ajudar em outros aspectos da vida dela. Mas a numerologia ela ajuda muito nesse fator, em saber até onde você vai e como você vai. E quando você entende isso, você, como eu disse, você muda comportamentos. E quando você começa a ver os resultados da mudança do seu comportamento, você começa a enxergar que existem outras possibilidades. Esse assunto de autoconhecimento me deixa assim tão espantado, porque quem precisa autoconhecer-se são os nossos pais ou os filhos ou então os jovens. Todos. Porque existe, no tempo anterior, os nossos pais enfrentaram uma situação completamente diferente da situação atual. Da vida atual, muita coisa mudou de lá para cá. Então, a maneira de educar não era igual aos pais modernos. Nesse contexto, as palestras, os ensinamentos, a informação deve ir para os pais ou os jovens? Todo tem seu propósito. O que você se propõe a fazer? O que você está procurando? Aí você vai saber o que você precisa fazer. E quem não sabe o que está procurando? Como Vai ajudar ter isso? pessoas. Quando você não sabe onde você está, qual caminho você precisa seguir, você vai ter que buscar orientação. Se você não sabe o caminho de início, você vai procurar alguém que consiga te orientar. Todo mundo tem uma vertente. Todo mundo vai procurar alguém em algum momento. Claro que vai ter situações, momentos na sua vida que você vai acabar procurando pessoas que possam, de repente, vir te dar algum conselho que não vai te favorecer. Por quê? Porque é o ponto de vista dela. É como ela enxerga a situação.
Mas quando você tem uma orientação, de novo, que se preocupa com o outro lado, aí você sim, você consegue orientar não com só o seu ponto de vista, mas sim com o jeito que a outra pessoa enxerga. Então aí você vai conseguir modelar o jeito que você vai falar, o que você vai falar e como a pessoa vai recepcionar aquilo. E, de novo, não é qualquer coisa que você fala para qualquer pessoa em qualquer lugar. Tem o momento certo? Para tudo. Às vezes você chega num lugar, eu ouvi a própria Andrea, ela falou que um bom exemplo de você ver pessoas que estão às vezes no lugar errado e fala a coisa errada é um velório. Você chega num velório, vai ter gente rindo lá no fundo, que se conhecem talvez e não estão exatamente ali para o momento que é aquilo. De quem é aquele momento do velório? É da família. Vai ter amigos, vai ter outras pessoas, sim. Mas quando a pessoa se coloca no lugar dela, o porquê que ela está ali, qual que é o papel dela, ela vai ser muito mais, vamos colocar assim, produtiva. Ela vai conseguir se propor da melhor forma possível. Ah, eu sou só um amigo dentro daquele velório. Qual Então, que é o meu papel aqui? aproveitando a oportunidade, deixar um forte abraço para a Andreia pelo trabalho sensacional que tem feito. A missão, acredito que tem cumprido a sua missão de uma forma abrangente. O que nós estamos abordando aqui é autoconhecimento e você é um super profissional que entende sobre isso. Os meus abraços, até porque eu aprendi a dar flores em pessoa enquanto está vivo. Então, receba um super abraço. Até próxima oportunidade, numa ocasião dessa, quem sabe, a Andrea esteja no meio de nós. Muito obrigado. Espero que ela ouça. Espero que chegue até ela. Até algum dia vai chegar. Porque uma coisa que ela falou num vídeo dela que isso me marcou muito, ela falou assim, a única coisa que eu espero que de verdade é que tudo que eu esteja fazendo faça sentido para alguém. Que quando faz sentido para alguém, você já fez alguma coisa. Então, você não acha que para mim, particularmente Benjamin, eu analiso que as informações banalizadas são que têm maior relevância. Por quê? Se você a tendência de um conteúdo com menos importância viralizar é maior do que um conteúdo com alguma relevância. Então, a que se deve tudo isso? Falta de conhecimento ou cada um está buscando forma de se sentir melhor? Os dois. Os dois. Porque quando você não tem um conhecimento, você não tem o autoconhecimento, você vai absorver qualquer coisa. Ou então acha Vai que te fazer se sentir bem naquele momento. os jovens não sentem impacto das suas palavras? Não todos. Aí volta de novo. A orientação que eles tiveram em casa. Qual que é a orientação que ele tem? Não, mas muito aí vai jogar a culpa completamente dos pais. Não, muito pelo contrário. Hum. Os pais são a base. E quem teve tudo, teve orientação, teve orientação, inclusive teve alguma chinelada e saiu na rua, desandou completamente. O que aconteceu com essa pessoa? É quando a gente fala dos filhos, né? A gente quando cria um filho, você não cria para você cria para o mundo. Como? Ele vai ficar mais tempo longe de você do que perto de você. Você, um filho, vai ficar debaixo das suas asas até completamente, até antes de ele ter que sair e começar a fazer as coisinhas dele, ir para a escola, aí é que ele começa a ter amigos, começa a ver coisa diferente, aí começa a ter comportamentos diferentes, aí de novo, aí você tem que ter a base. Ele vai crescer mais um pouco, vai estar numa faculdade, vão conhecer pessoas totalmente diferentes. De novo,
Vai ter que ter uma base, porque senão eles desandam. Mas quem constrói essa base que eu quero entender? Os pais. Se você não sabe como você ensinar o seu filho, dá um direcionamento para ele, como eu falo para minha filha. A gente costuma conversar em casa e a gente deixa bem claro para ela. Nós estamos te dando o direcionamento do que é certo e do que é errado. Às vezes as pessoas perguntam, tá, mas o que é certo e o que é errado? Não, mas hoje já é facilitado, né? Até porque existe passo a passo em algum lugar que você vai. Então. Em algum lugar da internet você vai encontrar passo a passo de quase tudo. Ó, passo a passo de como educar filho. Não, mas você entende que quando você dá a base, como eu disse, a gente ensina o que é certo e o que é errado. Aí isso ela perguntou, mas o que é certo e o que é errado? Como que eu vou saber? A gente deixou uma coisa bem simples para ela. O que te faz mal e faz mal para as outras pessoas é errado. Como? Você, por exemplo, às vezes eu dei um exemplo para ela assim, você tá lá no intervalo da escola. Aí você vai conhecer 2 grupinhos de amigos, sempre tem alguém diferente, você conversa, quando você é bem sociável, você vai conversar com vários grupos de pessoas. Aí, de repente, uma amiga sua, um grupinho de amigos fala assim, vamos fazer uma piada, vamos fazer uma piada daquele menino ali, vamos zoar aquela criança ali, aquele rapaz, aquele menino, aquela menina, e você já sabe que a própria palavra já diz, vamos ali zoar, vamos fazer piada daquela pessoa, você já vai saber que aquilo é errado. Você vai fazer? Agora, se muda o contexto, fala, não, vamos ali contar piada com aquela pessoa, vamos ali dar risada com aquela pessoa, então isso já mudou de novo, mudou o contexto. Você não está indo fazer mal para ninguém, você não está indo se comportar mal, você está indo se divertir com alguém. Isso é legal. Então isso já começa a te mostrar o que é certo, o que é errado. Tá te fazendo bem? Vai fazer mal para alguém? Então não faz. Aí a gente dá o segundo ensinamento. Você tem liberdade para fazer o que você quiser. Assim como meus pais sempre disseram. Vocês têm liberdade para fazer qualquer coisa. Façam o que vocês quiserem. Mas estejam preparados para as consequências. Quando você não tem essa base, esse direcionamento, você vai achar que qualquer coisa está válida e pronto, acabou. É o que está acontecendo hoje na maioria da juventude. Não tem limite. Não tem um direcionamento certo. Não tem consequência. Acho que a palavra é essa. Eu ouvi isso essa semana. Eu acho que o que falta é consequência. Quando você não tem noção da consequência do que você faz, qualquer coisa você vai fazer. Se você não tem senso de responsabilidade, qualquer coisa para você serve. Eu acho que é o que está faltando hoje em dia. É o senso de responsabilidade a partir de você saber quais são as consequências. Quando você sabe as consequências dos seus atos, você vai pensar 2 vezes antes de fazer. Seja ela boa ou ruim. Então, se tudo depende do nosso pensamento, não acha que as escolas teriam cuidado mais dobrado, não? Sim, Tipo assim, ensinar autoconhecimento como uma obrigação? sim, porque senão, de novo, você vai fazer coisas que de repente possam te fazer mal. Desculpa aí. E como é que temos até pessoas formadas na nossa sociedade com algum, digamos assim, Posicionamento. algum posicionamento meio que contraditório daquilo que aprendeu? A que se deve, então? Será que não se autoconhece ou estão escondendo alguma coisa? São direcionamentos, como eu disse, você, durante a sua vida, você vai conhecer pessoas, você vai ter situações, e quando você tem uma base, você vai saber lidar melhor com esse caminho, com tudo que está acontecendo com você. Quando você não tem uma base específica que vem dos seus pais, ou você não tem alguma orientação, que, como eu disse, que vá te fazer, coisas que vão te fazer bem e fazer bem para o outro, você vai para qualquer caminho. O que você achar que te faz bem, você vai.
Eu acho que entra nisso que você falou. Às vezes a pessoa está indo lá, mas ela não está num caminho que, ao meu ver, não é o correto, mas ela está se sentindo bem. Se é o certo ou errado, se ela está fazendo bem para ela e para outra pessoa, aí vai de orientações que vão vir externas. Então, desde que surge consequências negativas, essa pessoa não se autoconhece. Às vezes ela não quer saber. Às vezes ela não tem, de novo, a responsabilidade, o comprometimento e a consequência. Ela não liga para aquela consequência. Ela só quer fazer. Ah, eu quero sair, vou gastar dinheiro. Eu quero sair para balada e vou beber a noite toda. Aí no dia seguinte tá se arrependendo. Mas ela sabe que se fizer aquilo, alguma coisa não vai dar certo. Então, conhecimento vem de ouvir. Alguma informação que você vai vendo, vai ouvindo e vai adquirindo conhecimento. Aí vem a questão. Será que todas as informações que nós ouvimos são certas? Não. Como é que deve analisar uma informação errada da certa para construir então um conhecimento? Aí vou colocar o mapa no meio. Coloca. Coloca. Como eu disse, o mapa numerológico, ele nos ajuda a entender quem nós somos, de novo. E entra muito na questão do autoconhecimento. Então, o mapa, ele ajuda a entender quem é você de verdade. Qual é a sua essência? A que propósito você tem que seguir? Qual caminho você tem que seguir? Hoje, eu falo que, às vezes eu tento orientar as pessoas, né? Eu converso, paro para conversar com as pessoas. Ontem eu conversei com uma pessoa de onde eu trabalho, que aquilo me deixou tão contente, porque foi só um boa tarde que despertou nela a vontade de falar da vida dela. Era uma senhora que trabalha lá, e eu fui buscar água e do nada eu fui conversar com ela. Eu parei e falei, boa tarde, tudo bem? E ela, boa tarde, tudo bem. Desculpa ter contado. Na nossa geração não queremos saber de boa tarde, tudo bem, porque já existe o grupo do WhatsApp. Então, se você quer boa tarde, vem aí no grupo, vem aí no. Recebe boa tarde. Em algum lugar você vai receber. Vai receber tantos boa tarde que Mas você. faz a diferença para você? Sei, mas você deve Então, ter, o que você está deve ter procurando? ouvido boa tarde um milhar de vezes hoje já. Ah, tudo bem, mas qual deles fez alguma diferença para você? Vai depender do contexto. Algum fez algum sentido para você. Deixa eu pensar, qual boa tarde fez diferença hoje? Depende do momento que, como você diz, o conteúdo, depende do momento que você estava, o que você estava pensando. Então, de repente, às vezes eu falo para as pessoas assim, você chega num lugar e fala assim, tem um monte de gente. Aí você fala bom dia para todo mundo. Alguns não vão dar nem atenção para você. Outros podem até responder bom dia, mas está respondendo por educação. Mas vai ter uma pessoa, só basta uma pessoa, que aquele bom dia vai fazer alguma diferença para ela. Às vezes ela passou alguma agonia no dia anterior, às vezes ela tem problema de falta de atenção. A gente tem muito isso, né? As pessoas às vezes não estão nem aí pro outro. E algumas pessoas precisam disso. Então quando você fala um bom dia, no modo geral, pode às vezes não fazer diferença nenhuma. Mas quando faz a diferença para uma pessoa, isso começa a fazer sentido para você, aí você vai entender o seu propósito. Aí entra a empatia. Não é só o que você está fazendo, é o porquê você está fazendo. E eu falo muito isso na numerologia também, que quando você tem o seu mapa, e você se autoconhece, você começa a mudar a sua pergunta. Quando você vai fazer qualquer coisa, você não pergunta o que eu vou fazer, Mas e sim calma o aí. porquê eu vou fazer. Desculpa aí. Mas
esse mapa, quem deve construir? É a pessoa ou algum profissional? Ou então compra no Mercado Livre e cola, já tem mapa. Não. Como é que É um funciona? estudo. Para quem procura, óbvio, para você que está nos assistindo e tiver interesse de adquirir o seu mapa ou quiser entender melhor o que é o mapa numerológico, eu tenho o meu Instagram, Ângelo Orlando, ou Família HR. Lá eu falo sobre numerologia, explico um pouco o que é a numerologia e como ela faz sentido para você, né? E tiro algumas dúvidas, lá tem vídeo de perguntas, esse tipo de coisa, porque as perguntas mais comuns da pessoa é justamente essa. Como que vai fazer diferença na minha vida? Como que eu arrumo isso? Quem que faz? Como que adquire isso? Com um numerólogo. Para começar, um numerólogo é alguém que tem esse conhecimento, absorveu a informação, transformou em conhecimento, e ele precisa ter uma empatia com o outro lado. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer um mapa de alguém, eu sempre converso antes com a pessoa. Falo, por que você quer fazer o mapa? O que você está buscando? Aí a pessoa, claro, vai falar dependendo da situação dela, naquele momento, qual que está passando pela cabeça dela. Ah, eu quero me conhecer. Ah, eu quero Não, saber do que eu sou capaz. o mapa é algo sensacional, incrível, no que eu estou entendendo, porque envolve muita coisa junto nesse mapa. Envolve autoconhecimento, claro, envolve autoconhecimento já traz quase destino de uma pessoa, do que você quer fazer, do que você, quando você se bem conhece. Então, isso que você faz de fazer mapa não é espiritualidade, não, porque tem algum, tipo assim, algum religioso em algum lugar vai nos ouvir. E quando ouve de mapa, enfim, eu vou fazer seu mapa, vai entender como se fosse algum A sua algum pergunta, trabalho espiritual que vai ser exercido sobre. a sua pergunta foi muito pertinente. Eu já ouvi esse tipo de pergunta. Eu já propus um mapa para uma pessoa, para algumas pessoas, e eram de religiões, né? Uns eram evangélicos, e, e eu deixo bem claro que o mapa numerológico, ele não fala sobre religião, ele fala sobre espiritualidade. Porque quando a gente fala em espiritualidade, você está além da religião. Você está procurando um propósito na fé, em acreditar em algo que possa de fato fazer a diferença na sua vida. Então o mapa ele traz uma clareza também nesse sentido. Porque tudo, de novo, quando você passa a mudar o seu comportamento, você muda o seu ambiente. Só que quando você faz isso com consciência, sabendo como você precisa pisar, como você precisa se comportar para que a sua essência apareça de verdade, as pessoas vão te enxergar de maneira diferente. Eu sempre uso os meus exemplos, o meu mapa, que para mim foi surpreendente quando eu fiz, e eu sempre falo isso para as pessoas. Quando eu me autodescobri, que até então eu tinha um pensamento sobre mim, ah não, eu tenho vergonha de falar com as pessoas, ah eu não consigo chegar nas pessoas, ah eu tenho receio de chegar numa roda de conversa e achar que eu não tenho capacidade de estar naquele meio. Isso me travava muito, porque me deixava às vezes meio arredio, me deixava triste porque você acaba se sentindo preso, mas eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa diferente. E o meu mapa mostrou, como eu disse lá no início, que eu precisava, a minha essência é a comunicação. Só que a comunicação ela pode ser feita de várias maneiras. E você pode ajudar as pessoas de várias maneiras. Seja dando alguma coisa que possa ajudar ela, seja uma orientação, seja só estar ali. Às vezes a sua presença ela já faz uma diferença grande, dependendo da pessoa que está do seu lado. Então, quando você, de novo, quando você tem
esse autoconhecimento e você sabe das suas capacidades e das suas limitações, você começa a mudar o seu ponto de vista, você muda o seu comportamento, as pessoas mudam o jeito que vê você e as coisas começam a acontecer. No mapa a gente tem, é que o nosso mapa ele trabalha assim, ele vem com aproximadamente 70 páginas, ele aborda até 20 tópicos sobre você, onde vai ter impressão, expressão, momento decisivo, ciclos de vida. E tem uma coisa que é muito interessante que ajuda, que é o ano, o mês e o dia pessoal. O que seriam essas três coisas? É como você tem que se comportar e quais as atitudes você tem que tomar naquele momento certo. Hoje eu estar aqui foi baseado no meu mapa. Eu estava participando de uma palestra, convidado de onde eu trabalhava, e a pessoa que estava ali palestrando, momentos antes eu fui lá no meu mapa, olhei o meu dia pessoal e estava lá escrito que eu precisava nesse dia me expor, me comunicar e passar as minhas ideias. Então, eu sabia que se eu fizesse isso, qualquer coisa que eu dissesse, ou qualquer comportamento que eu tivesse baseado nisso, ia ter uma repercussão positiva. E foi o que aconteceu. No dia da palestra, estou sentado ali, o cara terminou, me dispus a conversar com ele, dar uma ideia para ele. Eu espero que ele esteja ouvindo, Jefferson Germano, me ajudou muito e ainda está me ajudando. Temos uma parceria maravilhosa, espero que ainda continue e vai dar muito certo isso. E a partir daquele momento que eu parei para conversar com ele, para dar uma ideia para ele, de novo, a gente precisa também do outro lado. O outro lado precisa estar disposto a participar. E ele foi super solícito, parou, conversou, aceitou a minha ideia, me deu o desafio. Eu fiz aquele desafio, propus para ele, mostrei para ele e hoje a gente está conversando e somos amigos. E outras atitudes que vieram, que eu fui tomando devido à minha mudança de comportamento, me trouxeram até aqui. Então, eu falo para todo mundo, não é simplesmente um mapa, não é simplesmente um papel onde você vai ler alguma coisa e pronto, acabou. Quando você se entrega para isso e você começa a enxergar, ler o que está escrito e se reconhecer naquilo, opa, esse ponto aqui, de fato, eu sinto que isso me prejudica. Aí lá vai estar escrito como você tem que se comportar. E se você tomar essa atitude, tiver essa virada de chave, você pode ter certeza que no momento que você virar essa chave, alguém do seu lado vai olhar e vai falar com você. Isso é fato. Eu tirei isso como prova. E falo isso com toda a convicção. Para quem tem curiosidade, para quem tem interesse, procura, vai atrás disso. E isso ajuda muito cada um. E dessa forma você consegue também orientar outras pessoas, porque quando você se autoconhece, você sabe quais são suas capacidades, você vai ter a possibilidade de orientar outras pessoas. E isso vai virando uma bola de neve positiva. Então, vou deixar aqui o nosso convidado fazer, mandar abraço, né? Deixar alguma mensagem para a nossa juventude, para quem precisa e para quem precisa entrar em contato com você, receber essa orientação diretamente de você. Como é que faz? A mensagem que eu deixo para as pessoas é: entendam quem você é. Vão atrás do que da sua essência, que a partir disso as coisas vão acontecer na sua vida. E isso é muito importante, principalmente para os jovens hoje. Tenta procurar o que de fato faz sentido para você. E busca a orientação dos pais e das pessoas que possam de fato te ajudar em alguma coisa. E para quem tiver interesse para falar
tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato lá no próprio Instagram, Ângelo Orlando e Família HR, lá tem o direcionamento, vai ter o meu número no WhatsApp, pode me procurar, me perguntar, pode ser também direto no Instagram, e eu vou estar 100% disposto em ajudar, a orientar, e quem tiver interesse também de gerar o seu mapa para que você possa ter conhecimento, autoconhecimento e saber como se agir a partir de agora na sua vida. Então, esse canal lhe conecta a pessoas poderosíssimas, não digo em termos financeiros, mas lhe conecta a pessoas que possam mudar a sua vida por completo. Subscreva no canal e deixa sempre um comentário que é muito importante para nós. Até a próxima.